Graça e paz, você está ouvindo a voz do discípulo. Este é um espaço de ensino bíblico e discipulado, onde caminhamos pelas Escrituras, verso a verso, permitindo que a palavra de Deus nos forme, nos conforte e também nos confronte e nos conduza pela direção do Espírito Santo. Hoje vamos meditar em Gênesis capítulo 31. Eu peço que você abra sua Bíblia e leia esse capítulo em Gênesis. Um texto que fala sobre rompimentos necessários, transições difíceis e obediência quando Deus diz, é hora de sair. Que o Espírito Santo nos guie na verdade desse capítulo. O tema é quando Deus diz, é tempo de sair. Gênesis 31 trata de um momento delicado na vida de Jacó. Ele prosperou, cresceu, formou família, acumulou bens, mas prosperidade não significa permanecer. Há momentos em que ficar é desobedecer, é desobediência. E esse capítulo 31 do livro de Gênesis, ele revela que Deus não apenas abençoa, ele também direciona. E muitas das vezes a direção envolve sair, romper. Isso é confiar, meu irmão, minha irmã. Confiar em Deus. Confiar no que Ele tem para cada um de nós. Nos primeiros versículos, do 1 ao 3, vamos ver um ambiente de mudança. Jacó, ele percebe que o coração de Labão mudou, o favor virou hostilidade, o ambiente já não era o mesmo. Mas o ponto central não é Labão, é Deus. Tornar a terra de teus pais, e eu serei contigo. Quando Deus fala, Ele confirma aquilo que o ambiente já começou a revelar. E aí nós já trazemos um princípio espiritual. Quando Deus decide mover alguém, Ele permite que o lugar fique desconfortável. Se aquele ambiente, se aquele lugar não te traz paz, dobra seu joelho, peça discernimento ao Senhor, porque Ele vai falar ao seu coração. E aí vamos seguindo nos capítulos 4 ao 13, a consciência limpa diante de Deus é o que importa. Jacó chama Raquel e Leia e abre o coração. Ele não age por impulso, mas testemunha como Deus o guardou, como Deus o protegeu e como Deus o tornou próspero até aquele momento. Ele diz, Deus não permitiu que ele me fizesse nenhum mal. E aqui podemos aprender que a obediência verdadeira nasce de memória espiritual. Jacó lembra quem Deus é e o que Deus faz, para, de certa forma, convencer suas esposas a sair dali. E aí nos versos 14 e 16, Raquel e Léa concordam. Elas reconhecem a injustiça, a exploração, a quebra de aliança por parte de Labão. E quando Deus está conduzindo, Ele alinha os corações que caminham juntos. A saída deixa de ser rebeldia e passa a ser discernimento espiritual. Então o que eu estou dizendo não é que você vai sair daquele lugar fugido, ou vai sair dali sem resolver nada. Não, você vai sair dali com discernimento no Espírito Santo. Você vai sair dali com sabedoria. E para isso é necessário que a gente tenha intimidade com o Espírito Santo. Vamos seguir para os versos 17 a 21. Jacó ele parte dali, daquele lugar, de forma silenciosa, né? E não
vejo que ele saiu dali para fugir por medo, mas por prudência. Claro que em algumas exceções tem saídas que precisam de confronto imediato. Há batalhas que Deus vence no silêncio. E nesse momento, nós já podemos pegar um outro princípio espiritual, uma outra chave. Obediência não é barulho, obediência é fidelidade. E aí, seguindo os versículos 22 ao 30, Labão persegue Jacó. Mas antes de alcançar Jacó, Deus fala com Labão em sonho: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Isso é poderoso. O mesmo Deus que manda você sair é o Deus que te protege, é o Deus que te sustenta, é o Deus que te guarda. Deus entra na frente. Deus estabelece limites. Deus protege, meus irmãos e minhas irmãs, quem anda debaixo da sua vontade. Por isso, já que eu trouxe como exemplo que às vezes tem lugares que você está e não era para você estar, e aí é melhor você sair, mas essa certeza vem do Senhor. Se eu tenho uma vida de intimidade com o Espírito Santo, e eu peço ao Espírito Santo em oração um sinal, ele vai me conduzir a um lugar melhor, sem sombra de dúvida, como o próprio Deus conduziu e protegeu Jacó e sua família. Seguindo os versículos 31 ao 42, Jacó finalmente fala. Ele expõe anos de injustiça, trabalho duro, exploração silenciosa. E aqui podemos ver um homem que sabe que não foi sorte, não foi força do próprio braço, foi Deus que esteve com ele. Ele deixou bem claro: se o Deus de meu pai não estivesse comigo, nada disso teria acontecido. E ali uma aliança é feita. Um marco é levantado, um limite ali é definido. Deus encerra um ciclo. Deus fecha portas. Deus estabelece fronteiras espirituais. O passado não governa mais no nosso presente, muito menos no nosso futuro. Jacó aponta para Cristo. Assim como Jacó, Jesus saiu para cumprir o plano do Pai. Enfrentou a oposição, mas foi protegido pela vontade soberana de Deus. Cristo é aquele que nos chama a sair do velho homem para viver uma nova caminhada com o Espírito Santo de Deus. O passado ficou para trás. Tudo se fez novo. E Deus quer fazer na sua vida e na minha vida um novo ciclo, na presença do Espírito Santo. Em Gênesis 31, Deus nos ensina que nem todo lugar abençoado é permanente. Nem toda ruptura é perda. E quando Deus diz vai, Ele já preparou o caminho. Glória a Deus por isso. Ficar quando Deus mandou sair é atraso espiritual. Pega essa chave, porque o Senhor pode estar falando com você neste dia. Eu vou deixar hoje apenas uma pergunta para você. E você olha no espelho e faça essa pergunta: eu estou confiando na provisão de Deus ou no conforto do lugar onde eu estou? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, dai-nos discernimento para reconhecer o tempo de sair. Livra-nos do apego ao que já cumpriu seu propósito. Ensina-nos, Espírito Santo, a obedecer sem medo, a confiar que onde o Senhor nos enviar, o Senhor também vai nos guardar. Oh, Pai amado, Pai querido, que as nossas transições sejam conduzidas pela Tua voz e não pela ansiedade do nosso coração. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Você ouviu a voz do discípulo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês.